Boa noite, galera! Esse é o programa Fala Atleta, um programa para falar de esporte, para dar voz ao atleta. Hoje estaremos com a para-atleta Mônica Veloso. Estou esperando a galera entrar. Fala, Jobinho! Amanhã estaremos com Jobson Freitas, Ultraman, triatleta aí, animal que a gente tem aqui na Bahia. Vai me conceder a honra dessa entrevista. Hoje, Mônica Veloso. Então, como eu estava falando, o objetivo do programa, galera, é dar voz ao atleta. Nesse momento em que ninguém está podendo competir, está tudo parado. Então, é necessário que o atleta possa falar e a gente falar de esporte, né? Falar do que a gente gosta, do que a gente ama. E aí é a hora de ouvir o que o atleta tem para falar e a gente... Vamos nessa. Queria agradecer a quem apoia esse projeto. Marketing Digital Charles, agradecer a AG Soluções. Então você que quer fazer um consórcio da bike, consórcio de moto, de barco, a AG Soluções também está apoiando esse projeto. A Granola Tia Sônia, que é a melhor granola do Brasil, apoia também esse projeto. A Atletas Now, que é a plataforma de atletas. Se você é atleta e está buscando patrocínio, vai lá e se inscreve no Atletas Now, que ó, sucesso. Eles estão me patrocinando e é sucesso garantido. Vamos nessa, galera. Tô esperando a galera entrar aí. Mônica Veloso é para-atleta de natação. Ela é recordista mundial da prova dos 1.500. Ela está no livro dos recordes brasileiro. A primeira para-atleta a completar a prova mais grande de Salvador. Vamos que vamos. Tô esperando vocês, hein? Se você é atleta, tem interesse em participar aqui do programa Fala Atleta, galera, entre em contato lá pelo direct. Aí, Mônica Veloso chegando com a gente. Vamos que vamos. Que história linda, que história inspiradora. Ícaro Veloso. Queria agradecer imensamente pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando essas histórias de sucesso com vocês. Mônica! Boa noite! Boa noite. Tudo bom? Muito obrigado por essa permissão de poder estar aqui compartilhando, dividindo essa tela com você. É uma honra poder dividir isso, poder conversar com uma atleta como você. Gente, ela é recordista mundial da prova dos 1.500, ela está no livro dos recordes, tá? É a primeira para-atleta a completar, eu fico até arrepiado, primeira para-atleta a completar a prova mais grande de Salvador. Ela tem um monte de outdoor aqui em Salvador espalhado, com o rosto dela, ela tem uma representatividade muito grande no esporte, não só na natação, no esporte nacional, mundial e principalmente aqui na Bahia. Fico muito lisonjeado e muito honrado e muito feliz de poder a gente estar dividindo esse programa e contar essa história linda. Pois é, Felipe, é uma honra para mim estar aqui com você, viu? Porque você não fica muito atrás disso não, viu? Sua história é bacana, não fica muito atrás disso não. A ideia do programa é exatamente essa, é saber que todo mundo tem uma história linda para contar. Todo atleta, né, por trás dos holofotes lá do atleta, tem sempre uma história linda para contar, tem seus percalços, mas tem muita coisa bonita para falar. E a ideia é, através das nossas histórias inspiradoras, poder inspirar outras pessoas, tanto atletas quanto não atletas. Inspirar a história de sucesso, ela sempre vai inspirar outras pessoas, incentivar e inspirar outras pessoas. Então, minha ideia aqui é poder estar compartilhando, estar dividindo e estar registrando histórias de sucesso tão lindas como a sua. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, como que foi a sua história. Então, se você puder compartilhar. Queria que você falasse também, Mônica, dos seus patrocinadores, que é um momento também de a gente dar voz, né, a quem apoia o atleta. O atleta não seria nada sem os patrocinadores. Então, é o momento de falar dos patrocinadores, de agradecer, de dar visibilidade aos patrocinadores aí. Então, que você falasse dos seus patrocinadores e que você contasse pra gente essa trajetória tão linda que você tem no esporte. É isso aí. Os patrocinadores já estão aqui, ó. Meus parceiros, né? Que estão nessa luta com a gente. Mas, assim, eu tive poliomielite com 2 anos.
E comecei a nadar por atividade física mesmo, para melhorar minha condição física. E o que é que eu percebi, Felipe? Eu percebi que dentro da água eu consegui uma mobilidade que fora da água eu não tinha. Então, essa foi a minha primeira descoberta, né? Que eu poderia realizar as coisas, porque eu andava antes de ir, mas não tenho muito a lembrança, não, por causa da idade. Mas isso fica incutido em você. Então, eu reconheci essa liberdade, essa mobilidade, quando eu entrei na água. Então, foi assim, a paixão à primeira vista, e para partir para as competições foi um pulo. Né? Foi um pulo porque eu via muitas possibilidades que, fora da água, eu me sentia um pouco limitada. Né? E aí eu comecei a nadar, comecei a treinar devagarinho lá na piscina da Fonte Nova, iniciei com o professor Walter Figueiredo. E na minha adolescência eu já treinava com grandes nomes, como Viviane Motti, Lordeiro, que era Fábio Lima, com o próprio Valério, né, que hoje eu nado na equipe dele, mas eu também, a gente participava do treinamento, né? Sérgio Silva foi nadador, eu acompanhei isso, depois acompanhei ele como treinador, também participei desse treino dele. Só que na hora de eu competir, eu não tinha essa autorização. Talvez por falta de conhecimento, né? Porque só na década de 90, né, que a natação paralímpica começou a aparecer aqui. Então, isso foi me estimulando. Né? Eu chegar e ter muita discussão, muitas coisas me travando. E aí, quando cheguei na época da minha faculdade, eu resolvi parar. Né? Resolvi parar e digo, não, eu vou cuidar de outras coisas para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Eu não posso ficar presa a isso, né? Eu vou buscar o meu sonho de uma outra forma. Né? Então, eu fiz 2 faculdades, não fiz a terceira por falta de acessibilidade dentro da universidade, que foi o curso de arquitetura, que eu entrei e não consegui concluir por falta de acessibilidade mesmo. Né? Então, comecei a trabalhar no estado como professora, tive 2 filhos, só que, em determinado momento, essa falta de atividade física, ela foi me comprometendo. Ela foi comprometendo a minha mobilidade, ela foi comprometendo minha saúde, o meu estado no geral. Né? E aí, num dado momento, né, eu fui aconselhada pelos médicos a me aposentar realmente por invalidez, por falta de acessibilidade na própria escola que eu trabalhava. Aliás, eu trabalhava em 3 escolas. Então, tudo isso, você sabe que vai piorando a nossa condição física. Sim. Né? Eu cheguei a um sobrepeso de 127 quilos, e não é pouco para quem tem paralisia, comprometimento dos membros inferiores. E aí, minha irmã Rosana, que era nadadora na época da minha adolescência, né? Ela já morava nos Estados Unidos e começou a vasculhar as coisas. E, em um determinado momento, ela disse, eu achei alguma coisa, já pode sair, volta a treinar, porque a gente vai voltar para a natação. Né? Legal. E, imediatamente, a partir daquele momento, eu já saí de lá decidida. Já estava enfrentando um certo preconceito dentro da própria escola, porque eu tinha mudado de diretor, ele queria que eu assumisse um posto como supervisora, que eu não tinha a qualificação, independente dessa qualificação que você adquire, eu tinha que subir 3 lances de escada e eu me recusei a isso. Porque muitas coisas da minha história, né, em relação a preconceito, situações que eu não aceitava. Então, é o seguinte, ou eu aceito a situação ruim e fico pior, ou eu bato de frente e digo, não vou fazer e acabou. Né? Eu já tinha uma condição especial no Estado, que mesmo que eu ficasse na portaria, eu ia ganhar o mesmo salário de professor. Então, eu já tomava conta eu era assistente da direção de Severino Vieira, no caso que eu já estava lá. Eu já tinha 16 anos nisso. E aí eu fiquei lá. Então, isso me incentivou. Ele acha que fez uma coisa ruim para mim, eu acho que ele fez uma coisa boa. Porque ele me empurrou para o esporte. A minha decisão de sair aposentada foi reforçada, né, por essa questão dele, né, desse professor que virou diretor. Mas eu saí, né, voltei a treinar imediatamente. Foi assim, imediatamente. E daí, eu resolvi conquistar. Só que tinha um detalhe, eu já estava com 36 anos. Isso é muito importante frisar, porque... Isso é importante de frisar, né? Nunca é tarde para começar. Exatamente.
E aí eu dizia assim, não, eu vou conquistar o meu lugar nessa história toda aí. Não importa que tipo de obstáculo eu vou enfrentar. Eu quero fazer, eu vou fazer. Né? Botei isso na minha cabeça, uma questão de determinação mesmo, principalmente a determinação mental, Felipe, porque se você Sim, não tiver isso, você não consegue enfrentar os obstáculos. Você às vezes querer, exatamente. né, querer uma coisa, mas você pensar que vai ser fácil, eu acho que você pode se decepcionar. No meu caso, eu disse, estou com 36 anos, estou começando do zero e eu vou chegar lá. Eu vou Eu vou chegar para lá. cima. Eu vou para cima. O meu objetivo era chegar no lugar mais alto do pódio e não era uma questão de vaidade, embora eu seja vaidosa. Mas não era uma Sim, questão de vaidade. competitiva, que eu vi você competindo. Pois é, a gente tem um pouco. É, E aí, eu disse, não é uma questão de vaidade, é uma questão assim, de o que eu não consegui lá atrás, eu vou conquistar agora. Eu tenho força e coragem e determinação para fazer isso. Né? Eu já tinha 2 filhos e, de qualquer maneira, a família teve que ficar muito envolvida para eu poder realizar esse sonho, né? Porque eu comecei a treinar 100%. Né? E já, isso foi em 96. Em 96 mesmo, no final do ano, eu já estava fazendo minha primeira competição de Master. Eu já estava muito comprometida fisicamente, com 127 quilos, mas ganhei a minha primeira medalha depois de 9 olha anos aí, parada, de prata no 100 metros peito. que legal, gente. Aí eu cheguei, imaginei assim, disse, não, essa é a primeira de muitas, né? Teve algumas coisas no sentido de treinamento, porque alguns técnicos tinham um certo receio, porque você treinar um atleta portador de deficiência, até então não era nada. Não era nada no sentido... Eu era uma aluna e que todo mundo tinha medo. Comum, né? Não era Todo ainda mundo tinha atleta de medo. rendimento. Exatamente. E, por outro lado, eu já tinha a minha musculatura, ela já tinha um histórico de natação, né? Dos Você já anos que eu nadava? fiquei na adolescência. Né? Mas eu encontrei o professor Fred Paiva, que ficou completamente aberto e digo, se você se prontifica, eu estou aqui pronta para fazer o que você mandar fazer. A gente treinava de noite, né? De 6 às 8, às vezes 6 às 7h30, porque já começamos na equipe. Eu digo, não, eu quero começar Com na força equipe, total, né? força total. Né? E aí, depois começou aquela parte de preparação física. Quem vai fazer a minha preparação física? Ninguém queria me pegar. Com medo da minha deficiência. Eu estava muito gorda. Então, todo mundo tinha medo. Né? E eu procurei um personal, na época que não era personal, uma academia que fizesse esse Sim, trabalho para eu tentar emagrecer também. Né? Então, eu tive a felicidade de encontrar Marcelo Afonso e Bruno Barros, que sim. assim, não, a gente vai fazer. Vamos escolher um horário que eu possa te dar uma atençãozinha e a gente vai fazer. Eu digo, se você acredita, eu também acredito, porque eu acredito em mim. Né? E a partir daí, Felipe, eu fui conquistando o meu espaço devagarinho. Né? E nessa tentativa de emagrecer, eu fiquei 6 vezes no spa patrocinado e era muito difícil. Quando todo mundo estava emagrecendo 10 quilos em uma semana, eu levei 40 dias. Isso, de certa forma, eu tive que ter uma certa cabeça e dizer, eu não vou desistir, porque está me O desestimulando. mental é tudo, né? Exatamente. Aí, eu fiz até os próprios médicos de lá estranharam a minha dificuldade, porque eu não botava, de forma nenhuma, eu ia entrar numa história dessa para enganar a mim mesmo. Então, Sim. eu fazia tudo certinho, né? Tudo certinho. Até que se descobriu que eu tinha hipotiroidismo grau 3, eu tinha tireoidite crônica, que não deixa queimar calorias, além de não dar vontade de comer proteína. Até hoje tem esse problema. Mas eles encararam de frente. E aí, em 6 meses, eu perdi 38 quilos. Você imagina a dificuldade. Aí, resolvi sair, né? E digo, vamos enfrentar essa situação. Aí, o que aconteceu? Eu voltei a treinar mais forte ainda, com trabalho de academia.
e fui. Sim. E nesse meio tempo eu ia fazendo as competições aqui do Master. E voltei para o Master Fazendo todo esse trabalho para perder peso e competindo. competindo, né? E assim, diante dos meus problemas de tireoide, eu não tinha uma alimentação exagerada, essa coisa toda, porque eu não tinha, eu enjoava muito de doce, não tinha um costume, até hoje não tenho costume de comer doce, eu estou de açúcar quase zero. E aí, mas era difícil, era muito difícil. Em 98, eu fui para o primeiro campeonato paralímpico para observar uma competição e saber como é que as coisas funcionavam. Né? Eu fui por inteiro a convite da Associação Brasileira de Desporto de Cadeira de Roda. E chegando lá, eu conheci uma avaliadora que avalia os nossos níveis de deficiência para estar competindo, né? E aí eu até conversei com ela assim, eu não posso competir, eu tenho que pedir autorização à pessoa que me convidou para eu estar fazendo isso, eu estar fazendo essa avaliação. Então, ela disse assim, não, eu vou avaliar você porque eu vejo que você treina muito bem e treina forte, porque eu fazia treinamento todo dia. Né? E não é possível que você não esteja nessa competição. Eu expliquei tudo de como eu estava chegando, né? Mas ela fez assim, eu vou colocar você numa prova. E assim foi feito. Eu nadei os 100 metros peito, levei a medalha de prata, né? E no dia seguinte eu nadei os 100 livres. E o que aconteceu? Eu ganhei a prova. E teve uma repercussão grande, porque eu ganhei para a favorita que iria para as Paralimpíadas de Barcelona. E foi uma zona mesmo, porque ela ficou chorando, pensou que eu estava derrubando ela, que ela é a favorita. Então, até explicar isso, foi um chororô danado. Mas eu não perco a oportunidade de nada. Eu saí dessa competição com 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata. Saí já com a minha categoria paralímpica. E o mais importante, eu já saí com uma equipe. Eu nadei uns 3 anos pela SADEF do Rio Grande do Norte. Então, foi uma coisa de exposição, assim, que o técnico Zeca Vilar, que ele me viu nadando e me quis para a equipe dele. Isso foi uma honra muito grande. Convidou para a equipe. Legal. E aí, de lá, em 98, eu ganhei muitas medalhas na equipe da SADEF. Né? Bati Você é papa medalha, né? Eu acho que eu sou papa competição, não sou muito papa medalha, não. Papa medalha, porque naquela competição que a gente foi lá, quando você cai na água já é certo de medalha. Cabeça, Felipe, cabeça. Parabéns, mental. Só pegar um parêntese aqui para agradecer a Peixinho, entrou aí na live e logo assim que eu cheguei aqui em Salvador, eu nado com o Peixinho também, que dá aula de natação lá no Porto da Barra, é uma excelente, exímia treinadora, e quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que ela falou, você tem que conhecer minha grande amiga, que é a Mônica Veloso, ela é nadadora, ela é para-atleta também, então agradecer aí a Peixinho, mandar um beijão. E eu faço parte dessa equipe, viu, filho? Aliás, eu faço parte. Sim, todos nós, né? Todos nós fazemos parte dessa equipe de Peixinho de natação lá no Porto da Barra. Exatamente. Sim, aí, mas te cortei. Quando eu faço circuito Rei Rainha do Mar, eu nado a equipe natação Peixinho. Quando eu faço aquátlon, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, eu sou do Tic-Tac Paredão, lá da Cidade Baixa de Jardim Aluquim. Então a gente é abraçado, na verdade, né, Felipe? Eu acho que a gente é abraçado. Com certeza. Né? Que vê a nossa determinação. Eu acho a nossa vontade, que isso é bem assim, importante. E aí, o seguinte, em 2000, eu fui para a minha primeira competição internacional. Minha irmã, que já mora nos Estados Unidos, eu disse, você vai ser minha técnica, porque não tem grana para eu levar um técnico. Técnico. A Sudesb, ela me deu a passagem, fui lá, e ele fez, vamos nadar os 1.500? Vamos, porque eu treinava para as provas de maratona. Então, se surgiu as provas de maratona, porque, um detalhe, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu vi meninas muito novas, 17, 18 anos, e eu disse, vixe, Maria, sair daqui sem uma medalha. Porque você sabe que patrocinador, ele gosta de medalha, ele não quer saber se você está... Claro, é a moeda do atleta. Pois é, né?
às vezes a gente sabe que um segundo vale muito na nossa avaliação, mas para o patrocínio o que vale é a medalha. Isso a gente não pode se enganar, né? Então, eu falei assim, vamos cair na prova. Eu caí na prova, eu disse, você vai ter que administrar para mim, porque como eu não tenho uma visualização muito boa, para a gente fazer uma coisa bem focada. E aí, o que aconteceu? Eu bati o recorde mundial nessa prova. Uau! Minha irmã ficou administrando na arquibancada, né? E interessante, eu não entendia nada de inglês, viu? Entendo pouco ainda, mas assim, na época eu não entendia nada. E eu vi o locutor falando, ele falou meu nome, aí eu cheguei para ela e disse assim, eu errei em quê? Me desclassificou por quê? Aí ela disse, você tá maluca minha, você não foi desclassificada não, tá anunciando um recorde, que até então eu não sabia que eu tinha batido o recorde. E eu achei uma coisa interessante, que as meninas mais novas, rapaz, elas ficaram contentes, elas ficaram felizes, assim, vieram me abraçar e ficaram felizes porque eu bati esse recorde. E o mais surpreendente, dentro dessa mesma prova, eu bati o recorde americano dos 800 metros nado livre. Então, isso me deu um upgrade para eu disse, não, independente da minha idade, eu vou atrás, eu posso conquistar. E eu já treinava muito, porque eu treinava de domingo a domingo. E entrou aí, ó, treinador Mesquita, meu personal na Alpha Fitness. Um beijo, um beijo. Aí, parabéns aí, obrigado. Manda meu treino, viu, Felipe? Ele manda meu treino. Aí, eu cheguei assim, eu vou para dentro dessa prova, porque eu treino muito. E eu vou para qualquer prova. Se eu enfrentei essa, eu vou para qualquer uma, né? Então, o técnico lá dos Estados Unidos, ele quis saber qual era o meu treino, porque eu derrubei as meninas dele que treinavam muito. Você sabe a estrutura que os atletas dos Estados Unidos têm, né? Claro, é completamente diferente. Quando eu disse ele o meu treino, ele disse assim, você vai diminuir a sua carreira em 5 anos se continuar nesse ritmo. Aí eu disse assim, o que você mandar eu fazer, eu faço. Porque eu senti uma intençãozinha dele me moldar, uma coisa assim, sabe? Eu conversei com minha irmã, eu falei, não, ele está interessado em saber das coisas. Aí eu digo, diga a ele que o que ele mandar eu fazer, eu faço. Ele diminuiu meu treino, já não treinava mais domingo, depois de um certo tempo para eu tirar o sábado, isso aí, Fred ficou louco, né? Porque aí disse que ia cair de rendimento e que algumas pessoas iriam me derrubar. Eu digo, olha, eu não tenho medo disso, porque é o seguinte, eu tento superar a mim mesmo. E não tenho a ilusão que eu penso que não vai chegar alguém atrás de mim. Claro que vai chegar alguém atrás de mim para fazer melhor que eu. Eu tenho que ter uma consciência disso e trabalhar dentro da minha realidade, que é o que eu sempre... Claro. Né? Aí sempre fiz. E aí, eu estava muito envolvida nas piscinas, em mar. E aí surgiu a oportunidade de a gente treinar para em Salvador. Né? O único atleta que já fazia na Salvador na época era América Latina. A mulher tinha deficiente, né? Porque Marília Barreto começou. Né? Sim. A primeira mulher geral de Salvador. Ela abriu as portas. Então, eu disse, não, eu vou fazer. Vamos treinar. Aí foi, treino é duro, não tem problema. Eu vou fazer. Né? Então, assim, as minhas sempre foram muito focadas. Meu treinamento era focado na prova. Eu sempre falo, às vezes, lá na prova, e eu chego até para a Jadson, eu digo, Jadson, essa semana eu tenho tal prova. Né? Vamos diminuir aí. A gente sempre conversa, porque a gente tem que ter uma interação. Né? Claro, tem que estar o ajuste fino com o treinador sempre, né? Exatamente. Sempre. E assim, ele sempre fosse muito compreensivo, o pessoal lá, digo, quando eu sumo é porque eu estou competindo. Porque é pesado para a gente. Eu tenho várias lesões, ruptura de manguito, várias lesões da natação, que o meu treinamento de piscina é específico, já é pesado, então eu tenho que casar as coisas. Né? E aí, Felipe, eu fui fazendo essa trajetória. Marcar em Salvador é um marco na vida de qualquer pessoa. Meu sonho. Qualquer pessoa, marcar em Salvador é demais, né? E Um assim, dia eu vou chegar lá. Pois é, vai sim, com certeza. Fé em Eu fui Deus. marcar em Salvador numa tempestade,
Eu não sabia, a gente não Uau. tinha noção. Relâmpago, trovoada. E aí, eu caí na prova com Dinha, que ela é uma corredora, né? E aí, a gente vai, já está aqui, agora a gente vai, vamos cair. Eu levei 40 minutos para achar meu barco. E foi muito interessante, Uau. porque eu disse, rapaz, não vai parar, não. Porque eu não sabia onde a gente estava. Eu não sabia, tem hora que desorienta e diz assim, onde é Salvador e onde é Mar Grande? Porque você fica meio desorientada numa situação dessa. Você só viu os relâmpagos vindo e sabia que a porrada da trovada vinha atrás. Eu só tive a Meu certeza, Deus. no sentido de que, nesse momento, eu disse assim, ó, a pedra está lá embaixo, então nenhum peixe vai chegar até mim. Então, pronto, porque minha perna, eu nado com a perna cruzada, e aí eu disse, minha Sim. perna é uma isca, meus pés são uma isca. Mas como a gente está muito profundo, eles vão ficar lá embaixo, quando começa a tempestade. Então, eu não tinha medo de peixe. Eu digo, não, se todo mundo está na água, eu também vou estar. Né? E daí, eu fui chegando, achei meu barco, a prova foi rolando, né? E o tempo foi melhorando, apesar de não abrir o sol. Né? Eu digo, Deus está mandando sinal que é para eu ficar. E eu fiquei. É uma coisa sensacional você ver os prédios tomando um volume. Essa é uma Nossa. coisa muito. Porque a próxima que você vai nadando, Salvador, ela vai te engolindo. Ela vai te engolindo. E até que eu consegui ver uma manchinha branca. E aí, na minha mente, eu só visualizava o pôr da barra. Né? Isso é uma coisa assim, Sim. muito interessante. Me impulsionou a eu chegar. Eu visualizar essa chegada, né? Na época eu não tinha nenhum trabalho mental, não estava Mental. fazendo nenhum trabalho mental. Mas você vê, a gente já fazia, né? Porque a nossa. Inconscientemente a gente acaba fazendo, né? Sempre não tem como, porque é o que eu falo, que a mente controla o corpo, né? Sempre, se você vai dar uma abraçada, primeiro isso passa pela sua mente. Então a mente, inconscientemente, a gente já vai, para a gente conseguir superar os nossos desafios, a gente tem que ir trabalhando a nossa mente. Então, você Com já fazia certeza. isso, né? Eu já fazia isso sem saber. Sem saber. Mas, assim, foi muito bacana eu chegar, peguei uma maré horrível na chegada, né? Mas eu não desisti, né? E aí, graças a Deus, foi tudo bem, né? No ano seguinte, eu fiz de novo, porque eu já estava com um treinamento novo, né? Eu já estava fazendo um novo treinamento. Nesse meio tempo, essa é a primeira mais grande, né? E que foi em 2000, eu fui para os Estados Unidos, conheci o técnico americano, diminui meu Sim. treino. De ano seguinte, eu já fiz a mais grande com um novo treinamento. E eu fiz 30 minutos a menos, Felipe. Isso Uau! foi porque eu não tinha descanso. Eu não tinha descanso. E a partir daquele momento em que eu botei na minha cabeça que eu iria fazer uma nova forma de nadar, eu consegui render mais, né? Porque eu não era mais nenhuma Sim. menininha, né? Eu não era mais nenhuma menininha. Aí fiz minha segunda mais grande, fazia todo o circuito daqui, mas também eu disse assim, ó, eu quero pegar outros rumos, eu não quero ficar fazendo um número em Mar Grande, Salvador, não tenho essa intenção, né? Pode ser que hoje eu digo assim, hoje só faço Mar Grande se meu filho, o Ícaro Veloso, que é um dos meus técnicos também, e minha irmã, que é nadadora também, se nós formos fazer família, eu volto para Mar Grande. Senão, não tenho interesse. Ah, Eu quero seria ir fazer legal. a volta à Estátua da Liberdade. Essa aí eu quero. Essa aí eu quero. E Uau! de lá para cá, eu conquistei alguns percursos de mar aberto. Fui da seleção brasileira 3 vezes, do Comitê Paralímpico, né? E de lá para cá, eu entrei no outro ritmo de alimentação, a gente tinha psicólogo, eu fiz uma reeducação alimentar, não é? Diminui um pouquinho o meu peso, mas não deu certo durante muito tempo, porque eu estabilizava. Nesse meio tempo, eu desci bariátrica. Por quê? Porque o peso excessivo está me deixando sem mobilidade, sem andar. Eu disse, olha, isso não vai acontecer por causa de peso. Eu não posso perder a minha liberdade e a minha independência. Eu faço o que for preciso. E aí surgiu a cirurgia bariátrica. Eu digo assim, operei minha cabeça antes de operar o estômago. E deu certo.
Eu tenho, Uau. isso foi em 2008, eu tenho 20 anos, 12 anos, né? E a minha gestão continua sendo pequena. Eu não quero derrubar isso, né? A gente tem um período... Regradíssima que você é, né? Exato, assim, Esse é tempo que lógico a que gente foi lá na competição, eu vi o quanto regrada, dedicada, regrada, disciplinada, com alimentação, com treino, né? Não, vou comer isso, só posso comer isso. É mas tem que ser. E também inspirador. não cabe, e sabe, não cabe. Assim, eu me propus a fazer porque o meu estômago ele não se distendesse, entendeu? Eu vou aumentar o meu estômago limite normal, que é estabelecido pelos médicos, ele, na minha cabeça. Eu digo, não, eu só como, minha qualidade é no pires e vai continuar assim. Eu não me propus a enfrentar tudo isso para deixar derrubar. Tem períodos que você diminui a atividade física e engorda 5, 6 quilos, mas isso é fácil você voltar, né? Porque às vezes o nível de ansiedade faz com que você diga assim, eu acho que eu engordo só em pensar, porque se eu tenho pouca queima de calorias, eu tenho que tomar cuidado com o que eu como, entendeu? Sim, Porque sim. eu não queimo facilmente. Às vezes, se eu já fiz 2 cirurgias de retirada de pele e eu continuo perdendo peso, então pensar que ainda estou com sobrepeso, né? Mas são as peles que estão me atrapalhando e eu vou dar um jeito nisso também. Eu vou dar um Vai, com jeito nisso. certeza, vamos tirar. Mas, E, assim, foi muito importante que eu enfrentei porque eu tinha consciência de mim mesma. Então, eu digo, isso eu claro, me uma propus a fazer. autoimagem, Exatamente. Me propus a fazer, né? E levo a sério. Levo a sério. e Eu olho com a é cara limpa, fenomenal. É é, fenomenal quando a gente escuta a sua história, né? E eu tive o grande prazer de poder conviver um pouquinho, de ver você competindo. E marcar isso, porque na sua história está muito marcado, primeiro, a determinação. Determinação é um valor do esporte, que eu falo, o esporte é positivo na vida de todo mundo, né? Todo mundo precisa e deve praticar esporte. E quão positivo foi para mim o esporte, quão positivo para você e quanto mais outros é positivo o esporte. Eu acho que a gente tem que sempre bater nessa tecla da importância do esporte e dos valores do esporte, né? Porque o esporte ele vai deixando os valores que a gente usa não só no esporte, mas que a gente usa na nossa vida. E determinação é um valor que está presente na sua história, na sua trajetória e que é muito firme, né? Não só a determinação, quanto a disciplina. Esse sim. tempo que a gente passou junto lá na competição, eu vi o quão disciplinada você é. Vamos treinar, Felipe. Agora eu vou treinar. Eu só posso comer isso. Eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Meus remédios, minhas coisas, meu uniforme. A disciplina que você tem é também inspiradora, Mônica. Eu fico muito feliz de poder estar vivenciando isso junto com você. É muito legal. E foi assim, para mim, E foi bem bacana estar com você, né? Estar com você lá foi bem bacana também, né? foi muito legal aquela competição que a gente pode participar junto. Eu fiquei, assim, encantado de ver você na água, porque eu sempre ouvia falar Mônica, 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 mas nunca tinha visto você em ação Foi mesmo. naquela prova que eu estava vendo. Aí você foi, daqui a pouco você deu um tiro para ganhar da menina. E você competindo com meninas muito mais novas, meninas de Foi. 14, de 16, de 17 anos. Você estava na água, daqui a pouco você deu um sprint, ganhou das meninas todas. E depois você falou comigo, eu usei tal estratégia, eu sabia que eu ia ganhar dela, eu sabia que eu precisava fazer força em determinado momento. Eu falei, a experiência, gente. O que é Foi. a experiência de um atleta já experiente, que sabe o que vai fazer, que já tem o plano traçado na mente, já conhece os adversários e Isso. executa com perfeição o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Você deu o sprint exatamente na hora que você tinha que ser, e você ganhou, usando a estratégia. Eu fiquei muito, muito feliz de poder estar acompanhando e poder vivenciar isso com você. Mônica, eu É. queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão mental, né? Eu sou treinador mental, a gente já fez um trabalho juntos, a gente faz, na verdade, faça um acompanhamento de treinamento mental com você, a gente está sempre fazendo esse trabalho aí. Queria que você falasse um pouquinho disso, como Sei. é na hora da prova, né? Tanto da Margrande Salvador, que é um desafio da gente com a gente mesmo, que a gente precisa se superar, ou quando é prova de piscina, que você tem outras atletas que são mais novas, né, que são mais e que você precisa utilizar muito a parte mental para poder, às vezes você vence uma prova na cabeça.
né? É. Queria que você contasse um pouquinho disso pra gente. O que que passa na sua cabeça antes da prova, na hora da prova, como é que você lida com isso? E você vê que a gente já fazia isso sem saber, né? Sim, E isso era muito importante porque, mesmo eu sem passar por nenhum tipo de treinamento, eu já visualizava as minhas provas, e eu fazia prova de 5 quilômetros, né? Marcando, no caso, nós fazíamos 14 quilômetros porque a gente sai em uma outra rota, porque era 12 quilômetros em linha reta, como hoje sair de Gameleira é um pouquinho mais. Mas eu já fazia esse trabalho, trabalhando na minha cabeça para ficar muito tempo na água, né? Marcando Salvador, eu fiz 3 horas e 40, aí depois eu fiz 3 horas e 10. Mas, assim, esse trabalho é muito importante, porque quando eu fui para campeonatos de maratona aquática fora do Brasil, e eu sou campeã de 5, eu estava enfrentando uma maré que eu não conhecia, com adversários que eu também não conhecia. Mas eu sempre digo assim, eu trabalho minha cabeça para que a única área que exista no momento seja eu mesma, né? sim. Então, depois, quando eu comecei a ver que eu estava me estressando mentalmente por causa de conseguir patrocínio, de conseguir passagem, de conseguir o dinheiro para isso, eu disse, não, gente, eu vou começar a relaxar mais, porque se eu entregar isso, as energias positivas que a gente sempre atrai, elas vão assim não acontecer, porque não eram para acontecer, O né? universo conflui, né? Desde que eu comecei a pensar dessa forma, as coisas realmente começaram a acontecer, né? Depois eu fiz um trabalho de barra de aço, com Thaisa, depois Thaisa Sim, Barros, eu fiz o Teta Healing com minha você, esposa. eu fiz o trabalho de microfisioterapia, que é uma coisa muito bacana. Isso eu fui trabalhando na minha cabeça, porque cada ano eu estava um ano mais velha, né? E precisava ter uma consciência, Manter o porque desempenho, né? manter o desempenho, e você sabe, aquela coisa de pódio, 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 ela vicia. Ela vicia. Claro. E eu disse, eu tenho que preparar a minha cabeça também para quando eu começar a perder, O né? Quando atleta eu... tem que saber, ele, é o que eu estava falando ontem, o atleta ele é um ser humano, né? Ele é um Exatamente. atleta, mas não é uma máquina. Então, o ser humano, ele é composto não só de parte física, de músculo, mas é composto de espírito, é composto de energia, então tá tudo envolvido, né? Numa competição, num pódio, o atleta tem que trabalhar todas essas partes, tanto a parte espiritual, quanto a parte mental, quanto a parte emocional. Por isso que no meu trabalho de treinador mental, eu trago essas técnicas dessas terapias quânticas, que são as barras de Axis, o Theta Healing, o Reiki, até a própria microfisioterapia é uma terapia quântica também. Eu trago essas terapias quânticas para contribuir com o atleta enquanto ser humano e para fazer com que o atleta possa melhorar o seu desempenho através dessas técnicas quânticas que são para desenvolvimento pessoal, mas que servem também para a gente melhorar o desempenho diretamente no esporte, mas para que o atleta possa se entender enquanto ser humano, né? Porque se ele não estiver bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, o atleta não consegue render, né, o seu É, máximo potencial no esporte. Então, a com ideia certeza. desse treinamento mental que a gente faz é para que o Sim, atleta possa se transformar em meta-atleta, que ele possa render o seu máximo no esporte. é Isso isso é aí. bem legal. Uma Eu, coisa que eu eu, queria falar também ouvindo sua história, eu como deficiente também, uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender, que empreender, né, às vezes não é só uma escolha de empreender, porque o mercado de trabalho hoje em dia, muita gente não sabe e não entende isso, para a pessoa com deficiência, não é tão simples se colocar no mercado de trabalho, mesmo que você tenha uma boa qualificação. Você tem uma boa qualificação, eu tenho uma boa qualificação, mas a gente sabe que não é tão simples. É, sim, buscar uma boa qualificação no mercado de trabalho. Então, às vezes, empreender e ser atleta é ser um empresário, é empreender a carreira de atleta, é uma saída que a gente tem, a gente gosta de esporte, a gente ama esporte, então a gente acaba, foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com você, empreendendo, né, sendo empresário de nós mesmos, empreendendo a nossa carreira de atleta. Queria que você falasse um pouquinho disso, sim. você tem vários patrocínios aí top, muito legal, e como é que é esse processo de empreender a carreira de atleta,
porque você tem que ficar ligado, não só no treino, não só na parte mental, não só na parte emocional, quando você tem que buscar patrocínio, você tem que correr atrás de uma série de burocracias que o atleta precisa para poder se manter financeiramente enquanto atleta. É isso aí. Eu acho assim, os meus patrocínios que eu consegui foi sempre em cima dos meus resultados, né? Porque o produto portador de deficiência, atleta portador de deficiência, ele já foi muito mal visto lá atrás, né? E eu cheguei à conclusão do seguinte: eu tenho que mostrar o resultado. Eu tenho que mostrar o produto Mônica Veloso como um resultado. Então, por isso Sim. que eu inicialmente queria conquistar o maior número de medalhas possíveis para mostrar a minha capacidade, porque eu não tinha idade. Essa questão de idade, assim, que eu sempre falo muito, mas isso é muito importante, Felipe, porque quanto mais jovem, você vê como uma figura mais promissora. Mas eu quero quebrar esse paradigma, entendeu? Quebrar esse paradigma, inclusive para que outros paratletas não se deixem desanimar por essa questão de idade que muitos estão saindo. Então, vamos dizer assim, eu tinha o que vender, né? Eu tinha, nessa parte de empreendedorismo, eu tinha o que vender. Em 98, eu fundei a Associação Baiana de Atletas Deficientes, revelei grandes nomes, né, como Marcelo Collet, Verônica Almeida, você que faz parte da minha equipe. Claro, representando. Leonardo, tem muita gente, entendeu? Que isso também foi uma vitrine, né? O fato de eu trazer campeões, né? Então, Isso também é muito legal, porque você não só é atleta, como também é gestora, né? Isso, né? Então, assim, hoje eu busco também o patrocínio para eles, né? Através de resultados. Eu sempre digo assim, tem que ser através de resultados, né? E daí é o seguinte, eu tenho mais de 300 travessias de maratona aquática, eu não sei nem quantas medalhas eu tenho, entendeu? Mas isso fica para o seu histórico, para você se apresentar no momento que você lança o projeto. O Né? portfólio. Foi um dos grandes aprendizados Você que eu vê. tive com um dos grandes aprendizados que eu tive no contato com você, quando a gente foi para aquela competição, você sempre falou assim, a gente está aqui por resultado. A gente está aqui porque você conquistou o resultado, porque você é recordista disso, você é recordista daquilo, eu sou recordista, e a gente está aqui por resultado, não é por carência, nem por ter que pedir nada por ninguém, não. A gente está aqui por resultado. Se a gente não E isso foi tivesse um um dos ranking, grandes eu tava lá. aprendizados que eu tive com você, e eu vou carregar isso para a minha vida. Se aí não tivesse um ranking, a gente não estava lá. E assim, todos esses patrocínios que eu já tive Bolsa Atleta, já tive Faz Atleta, né? Já tive a Bolsa do Estado, empresas já me patrocinaram, grandes empresas fora desses projetos sociais, por causa dos meus resultados, né? Então, a Nissan foi através de resultados que me levou para a Paralimpíada, para eu conhecer, né? A Zero de resultado através de um amigo, né? O Vitória é um time que eu torço e foi uma honra muito grande através de Zé Osvaldo, que hoje depois virou meu assessor de imprensa. A Sudeb sempre me acompanhou. A Alfa também, independente, é a minha imagem de atleta, é a nossa imagem de atleta, né? Que leva, né? Também não pode esquecer os pequenos apoiadores, que se não fosse eles também não estaria lá, que é o Gran Granel, que é a tia Sônia. Claro. Porque a gente A precisa Sônia que deles, apoia o programa aqui também. entendeu? A gente precisa deles, porque nem tudo é dinheiro. Às vezes, hoje as empresas estão com uma dificuldade muito grande, né? Então, se você deixar de gastar dinheiro com um determinado serviço, que é oferecido, é um dinheiro que você já não gasta, que você já leva para outra coisa, Sim, né? tem que fazer essas parcerias para poder dar Exatamente. conta Aí, do... diante desse quadro, eu também fui para Electric Body, que é a atividade física através de estimulação elétrica, que me deu um upgrade muito grande, fez o trabalho da AFA render muito mais, meu trabalho na Delba com o Bruno Vasconcelos, quero mandar um beijo. E é uma coisa de família mesmo, sabe? Eu acho que meus apoiadores hoje é uma coisa assim de família, porque eu tenho grandes parceiros. Digo assim, eu não tenho simplesmente patrocínio, eu tenho parceiros, familiarzinha que parceiros, me levam né? para Belo Horizonte para me fazer com que eu conhecesse, toda a empresa me conhecesse. Então, isso você vai se gerindo. Isso é muito Isso legal. vai virando assim a verba.
né? Então, isso assim é muito importante, mas também você tem que ter uma consciência do que você realmente pode fazer, né? O que você Sim. realmente pode fazer. Eu acho que ainda tem um bocado de coisa para fazer aí, né? Com E a gente, certeza, tem, ó, muita a gente competição. É empreendedorismo hoje, na veia. Vou aproveitar também para agradecer ao Zeca, que o Zeca está me apoiando aí, está apoiando o programa, e te vejo aqui ao blog dele, e agradecer que está dando uma força muito grande para o meu livro aí que está inscrito. Você está escrevendo um livro também, né? tô Aproveitar escrevendo. para falar do meu livro, do seu livro. Você sabe o livro que eu escrevi sobre a história da torcida do Flamengo. Então tá na plataforma Hotmart. Quem quiser ter acesso, tá lá o link na minha bio. A torcida do Flamengo. Quem quiser conhecer um pouquinho dessa história, vai lá na bio. Você está escrevendo um livro, conta pra gente como é que é esse livro que você está Esse, o escrevendo. livro o livro é basicamente a minha trajetória, principalmente dessa parte de preconceito com a pessoa portadora de deficiência e o atleta portador de deficiência, né? Sim. Então, essa história, como eu cheguei, aonde eu cheguei, quem me apoiou, tem participação de várias pessoas que me apoiaram muito, muito, assim mesmo. E confiaram. Eu acho que a minha história, Felipe, além de inspiração, tem uma coisa de muita confiança, sabe? Uma coisa muito grande de confiança. E aí, De você confiar em você, né? a gente tá numa fase assim que às vezes abala um pouquinho, porque a gente vem de um histórico de treinamento, a gente vem com um histórico que a gente já começou o ano 2020 com uma série de planos na cabeça, né? Claro, e E aí derruba tudo, né? derruba tudo. E aí você, poxa, eu tô aqui desarmada, né? Estou aqui desarmada, o que é que eu vou fazer, né? Está sendo assim um pouco complicado ficar nessa fase, mas também eu tenho que fazer um trabalho mental muito grande. Tem que ter uma força mental muito grande para poder superar. Eu lembro de você falando: eu vou sair daqui, vou para Marcante de Salvador, depois eu vou viajar, fazer uma viagem internacional, depois eu volto para competição tal. E aí começou a cair uma, cai outra, as competições foram todas canceladas Eu e digo, a gente fica. acabou isso. Acabou o carnaval, eu fiz o Tic Tac Veloso, que foi o A4. Aí depois já fui para Recife. Já tinha o Rei Rainha do Mar, lá no Rio de Sim, Janeiro, com o Peixinho, que ela assim me abraça muito nessa competição do Rio de Janeiro, Zeca também. Aí já estava inscrita no Pan-Americano de Master. Então, é uma loucura você ver cair uma a uma as travessias da FBDA. Então, já tinha tudo esquematizado, o treinamento estava todo certinho em relação a isso. E depois você chega e diz assim, poxa, o que está acontecendo? Eu não tenho como fazer um trabalho aeróbico. Tem certos trabalhos que eu não tenho como fazer. Por mais programas que o pessoal me manda, eu tenho que fazer uma coisa bastante específica, né? Pela falta da minha mobilidade mesmo. Eu tive síndrome pós-pólio. E isso é muito complicado. Vamos dizer, grosseiramente, é um agravamento da minha pólio. Né? Hoje eu tenho que sim, ficar 60% do tempo assim, na cadeira de roda, mas eu também tenho que andar, porque eu não sou cadeirante sim. lesionada. Então, a minha atividade física eu estou tentando administrar para poder fazer todos os dias, né? E depois eu descobri que eu não posso fazer todo dia, porque senão esgota a musculatura, senão quando eu voltar vai dar um trabalhinho. Mas você fica Sim. pensando, né, de Tem que como vai cuidar, ficar. tem que fazer um balanço. Eu já cheguei à conclusão que a gente vai ter que começar do zero. Do zero. Todo Porque mundo. aí eu tento administrar isso mentalmente, porque aí eu fico mais recolhida e eu gosto de ficar pensando, sabe? E aí, para poder organizar as ideias, né? E digo, não, a gente vai começar do zero e acabou. A gente vai ter, Todo porque não mundo vai vai começar do zero, né? É o momento de todo mundo começar do planejar, zero. é o momento de se centrar, né? De você cuidar de você mesmo internamente, que eu estava falando. Exato. Somos seres humanos. Então E é o não deixar. momento que todo mundo está dentro de casa, está precisando se cuidar, cuidar espiritualmente, se cuidar emocionalmente, para voltar mais forte. E não tem jeito, está todo mundo parado. Com Então, certeza. o bicho Não está pegando para deixar, todo mundo. exatamente. E não deixar o psicológico te abater muito, né? Claro, Porque assim, é eu aí que a mesmo gente tem que ter a força mental.
E Exatamente. tem que treinar a mente também. Já que a gente não pode treinar o corpo, é o que eu falo. Eu não posso treinar o meu corpo, não estou podendo treinar o meu corpo, mas eu posso treinar a minha mente. Tem várias técnicas que eu posso fazer, de técnica de visualização, né, que a gente já conversou e a gente já pratica essa técnica, que é a Você técnica da visualização esportiva. sempre visualiza Então minha é uma prova coisa que você pode praticar, é uma coisa que você pode continuar praticando e que isso, com certeza, vai dar um resultado muito grande quando você voltar. E mais do que isso, hoje o treinamento mental é uma coisa nova ainda. Então não são todos os atletas que fazem treinamento mental. Então o atleta, eu sempre digo, o atleta hoje que faz o treinamento mental, ele já está um passo à frente dos outros atletas que não fazem. Porque hoje você vê o esporte, todo mundo treina muito, né? Os treinamentos são muito equiparados, as formas de treinar, o tempo de treinar, todo mundo treina muito. Então, às vezes, o que faz a grande diferença, né, principalmente na natação, que às vezes um detalhezinho faz a grande diferença, né? É um segundo, um milésimo, então é detalhe que faz a grande diferença. Então, o treinamento mental pode sim, eu tenho certeza, né? Eu experimento isso comigo, experimento isso com outros atletas, com você próprio, que a gente fez aquele trabalho de visualização esportiva, né, de treinamento mental, e você falou para mim, olha, funcionou demais. Foi muito bom e eu tenho certeza que funciona e é assim, a grande sacada do momento, eu vejo principalmente nesse momento que está todo mundo parado, é o treinamento mental. Sim. Então, tem que praticar esse treinamento mental e com certeza vai dar uma diferença muito grande, sabe? Quando a gente voltar. E assim, aproveitar, eu vou voltar. vou aproveitar para falar esse trabalho que eu faço com Mônica, atleta de alta performance, né? Eu tenho um curso online que é o Mente Campeã, você já tem ele. E esse trabalho que é o atleta de alta performance é um acompanhamento que eu faço com você e eu faço com alguns atletas de ponta, né? Que eu fiz uma seleção com alguns atletas que eu acho que eu acredito que tem o potencial que eu quero ter na minha mão e aí a gente vai traçando estratégias mentais. Você diz para mim, olha, eu preciso ficar mais forte, eu preciso ficar mais rápida, eu preciso diminuir o peso. Então a gente vai criando técnicas mentais pautadas nessas terapias quânticas, né, que são para desenvolvimento pessoal, e eu adapto elas para o esporte. Então, eu vou criando técnicas mentais, como eu criei a técnica da visualização, você usou a técnica da visualização, e funciona. A gente vai criando técnicas mentais para que o atleta possa desenvolver melhor o seu desempenho, possa aumentar o seu desempenho esportivo, físico, mental, emocional. Então, deixar aí. Quem tiver interesse em conhecer mais, eu estou sempre gerando conteúdo na rede e compartilhando isso, mas quem tiver um interesse pode me procurar aí pelo direct para a gente fazer um trabalho específico que é muito legal. A Mônica pode dizer um pouquinho, porque fez esse trabalho e ela me deu esse depoimento. Ela falou, rapaz, funcionou demais, obrigado, porque valeu muito a pena. Com certeza, funcionou mesmo, vale a pena, funcionou. Eu visualizei a minha prova perfeita e não tive dor. Eu tinha um medo danado, tinha medo dos 200 medley por causa da etapa de borboleta. Hoje eu não tenho mais, né? Então, já estou nadando de uma forma muito mais tranquila, né? Inclusive para perder. Sim, porque o atleta tem que saber, o esporte é vitória e derrota. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então o atleta tem que estar mentalmente preparado para poder lidar com a derrota. E é o que eu sempre falo para os meus atletas. É na derrota que a gente cresce. O grande aprendizado é na derrota. Porque se você só ganhar, legal, ótimo, mas você não aprende. Né? Tem uma técnica que eu uso no método, que é a técnica de modelagem. O que é modelagem? Você pegar os atletas de sucesso, que é o que a gente está fazendo aqui, pegar a história de sucesso e pegar o que esses caras fazem. Como eles treinavam? O que eles faziam? O que passava na cabeça deles? As mesmas estratégias que eles usam, se eu usar as mesmas estratégias, vou chegar nos mesmos resultados. E aí, usando técnica de modelagem, eu cheguei no Michael Jordan. O que acontece com o Michael Jordan? Quanto mais ele era rejeitado, ele tentava entrar numa universidade, não conseguia tentar, ele ia treinar mais.
Quanto mais ele... Então, a derrota, você pode usar a derrota para te derrubar, ou você pode usar a derrota como uma mola propulsora que vai te impulsionar, que vai fazer você treinar mais, que vai fazer você... Peraí, onde que eu perdi? Então, aonde que eu perdi? O que que eu preciso melhorar? O que que eu preciso melhorar em relação ao meu adversário? E aí você vai pegar esse ponto, conversar com o treinador, conversar com o treinador mental, e vai melhorar. Eu acho que essa é a grande sacada do mental, porque tudo está na mente, né? Não tem como você dar uma abraçada, não tem como você dar uma pernada, sem você pensar primeiro que vai fazer aquilo. Então, a mente controla o corpo. Por mais que a gente não queira... Isso, e foi uma coisa muito interessante, porque até alguns movimentos que eu não tinha, né, eu comecei a adquirir através do trabalho com eletroestimulação, mas também foi uma questão também de confiança maior. Né? Sim, tem que confiar. Lembra que você estava falando comigo? Tá doendo, eu tô lesionado, mas eu vou para a prova. Eu disse, Mônica, acredita, vamos fazer aqui uma visualização, vamos manifestar que você não vai ter lesão nenhuma, que a prova vai ser perfeita e assim será, está feito. Você foi para a prova, deu tudo certo, ganhou, fez lá a prova ótima. E é assim que funciona. Quando a gente visualiza, quando a gente se projeta para o futuro, é física quântica. Física quântica não é uma crença, não é achismo, é uma ciência que está provada e comprovada há mais de 100 anos. Então, quando você se projeta para o futuro, o universo ele vai começar a movimentar todas as energias para aquela situação que você visualizou, que você se projetou, para que ela aconteça na realidade. E realmente é isso que eu provo comigo e que eu tenho provado cada vez mais com vários atletas aí que a gente tem feito esse trabalho e que funciona de verdade. Inclusive, Felipe, eu já estou começando esse trabalho para minha volta, entendeu? Com certeza, com certeza. Não é uma questão assim, de eu estar preocupada com os adversários. Isso não existe. Como ele disse. Não, primeiro a gente tem que ganhar da gente. É uma coisa pessoal, entendeu? E cada dia se melhorando mais. Exatamente. Eu consegui voltar ou melhorar a minha forma física depois dessa pandemia, né? É uma coisa que vai depender só de mim mesmo. E é uma coisa prioritária porque é o fator você se sentir bem. Não é preocupado com tal prova ou com tal... Claro. O primeiro objetivo do esporte é você se sentir bem, é a questão de saúde, é o impacto positivo que o esporte faz na vida de todo mundo, é a questão hormonal que você praticar esporte, praticar atividade física, você está gerando na sua corrente sanguínea dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, que são hormônios do bem-estar e da felicidade. Então, só o fato de você estar praticando esporte já é positivo para a sua vida. Vai fazer você trabalhar melhor, vai fazer você lidar melhor com a sua família. Então, só isso aí, fora a parte de desempenho, só a parte do esporte, isso já é positivo demais. Tanto para quem não tem deficiência, quanto para quem tem deficiência. Principalmente para nós que temos alguma limitação física, o esporte, para mim, é questão de autonomia, tem diversos e inúmeros, eu poderia ficar até amanhã falando aqui do benefício do esporte. Então, acho que essa é a grande importância do atleta, né? Que é, acima de tudo, promover o esporte. E a gente está aqui, esse programa é para falar de esporte, porque o esporte é um campo social, então é importante a gente bater na tecla do esporte e dar voz ao atleta. Porque sem atleta não tem esporte. Sem atleta não tem competição. Então, o objetivo aqui é dar voz ao atleta para que ele possa contar a sua história, né? E através da história... Todo mundo tem uma história inspiradora, todo mundo tem uma história de superação, você mais ainda, de determinação. E através dessa história de determinação, a gente poder inspirar quem vem atrás, inspirar quem está do lado, inspirar todo mundo. Eu acho que é isso, estou muito, muito feliz. Nosso tempo está acabando, eu acho, de live, tem 1 hora. O Instagram... Peixinho, eu vou querer essa sopa aí, viu? Tá? Já estou sabendo que quando rola mais grande, rola uma comidaria gostosa. No próximo eu vou estar dentro aí. Você não imagina o que é que rola lá no Rio de Janeiro. Eu sei, meu filho. Estou sabendo. A tacinha de vinho branco com a sopa de peixinho na sexta-feira, antes do Rei e Rainha do Mar. Estou sabendo. Mônica, está acabando o nosso tempo. Falta 20 segundos. O Instagram vai derrubar a live. Pronto. Queria te agradecer imensamente, um grande beijo, muito obrigado, viu? Você mora aqui no meu coração. Em breve a gente vai estar nadando junto. Quando eu fizer minha mais grande, quero você com o meu lado, viu?
Vou nadar, Tchau, um vou nadar. abraço. Um beijo.